Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler até o verso 25. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porém, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Verso 18: o Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor, baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós louvamos a Ti nesta noite, porque o Senhor é o nosso Deus, aquele a quem nós devemos servir e prestar um verdadeiro culto, com toda sinceridade, com toda integridade, e nós o adoramos porque o Senhor merece toda adoração. Que nesta noite a Tua palavra venha a ser gravada no coração de cada servo do Senhor, de cada pessoa que entrou aqui neste templo, em nome de Jesus. Faça-se a Tua vontade e o mover do Teu Espírito Santo aconteça neste lugar. A Ti seja conferida toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Um conselho para a vida. Você com certeza já deu um conselho para a vida. Se você é pai, se você é mãe, com certeza já deu um conselho para a vida. Lá em casa, de vez em quando, eu chamo o Iago e dou um conselho para a vida. É aquele conselho que, se ele fazer, ele vai se dar muito bem na vida. E é um conselho que ele deve praticar toda a vida dele. E assim também, eu e você recebemos conselhos que são para a vida. E nesta noite eu quero oferecer a você um conselho que é para toda a sua vida. Amém? O conselho que não é da minha parte, o conselho que não vem de mim, um conselho que vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como diz ela mesma. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, irmãos, você que entrou nesta noite, que veio neste templo, você não veio por acaso. Deus enviou você para este lugar, para que você recebesse a palavra de Deus, para que você ouvisse o conselho que Ele tem para te dar. Eu poderia escolher muito bem, na última mensagem
do ano uma mensagem de gratidão, uma mensagem que nós pudéssemos se alegrar bastante. Mas eu creio que quando nós colocamos nossos ouvidos atentos à sua palavra, não importa qual o tipo de mensagem virá, importa que o nosso coração ouça e a gente obedeça a sua voz. Então eu peço que a atenção dos irmãos, espero não me demorar muito, porque o tempo também não vai permitir. E eu quero nesta noite, irmãos, dizer que nós estamos diante de um texto que é precioso. O texto de Josué, capítulo 24, em que Josué está na sua velhice e ele está cheio do Espírito Santo. Um homem digno de toda a confiança de Deus e um homem que vai nos dar um grande exemplo nesta noite. E ele chama a liderança do povo, ele chama todo o povo, e aí ele vai dizer ao povo de Israel a respeito da adoração a Deus, porque o texto todo ele está relacionado à adoração ao nosso Deus. E a partir do capítulo 24, versículo 1, Josué, se você observar na sua Bíblia, Josué ele faz um histórico das grandes maravilhas de Deus para o povo de Israel. Josué vai contar essa história começando com Abraão, quando Abraão sai da sua terra, onde Deus chama ele para levar para uma terra que ele não conhecia. E daí Josué vai transmitindo a palavra de Deus, de como o Senhor fez obras miraculosas, quando tirou ele do Egito, o povo quando se estabeleceu no Egito, tirou da casa da servidão, levou pelo deserto, conduziu por todo aquele deserto, e também quando eles se apossaram da terra prometida. Josué está lembrando o seu povo para que com isso eles pudessem entender que eles precisavam fazer uma renovação da aliança com Deus. Se foi feita uma aliança lá no deserto, uma aliança que nós chamamos de aliança do Sinai, lá no monte foi feita a aliança do povo com Deus, de Deus com o povo. Agora eles precisam renovar essa aliança, e Josué faz questão primeiramente de lembrar o que Deus tem feito por ele. Ele chama o povo para ter uma firme adesão e uma inquebrantável fidelidade ao único Deus. Porque parece que no meio do povo dos israelitas se suspeitava que alguns ainda tinham uma afeição pelos ídolos e que praticavam secretamente a idolatria, que era em forma de zabaísmo, que era o culto ao sol, que era como se fosse um deus dos caldeus, e também várias superstições grosseiras que havia em Canaã. E eles deveriam decidir definitivamente para quem eles iriam servir. O texto, irmão, que nós lemos vai falar muito dessa questão de servir, e é por isso que Josué diz enfaticamente no verso 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Se você for contar na sua Bíblia, só nesse trecho, do versículo 14 até o versículo 25, você vai encontrar 14 vezes variantes da palavra servir. E geralmente essas palavras que são variantes da palavra servir, são de servir a Deus, ao único Deus, ou servir aos deuses. Mas aí nós precisamos entender que tudo isso, irmãos, é uma questão de que o povo precisa ter definitivamente no seu coração quem eles devem seguir. E aí, irmãos, a conversa de Josué está baseada nesses dois assuntos que são opostos entre si: adorar a Deus ou adorar aos deuses. E aí nós temos o que nós poderíamos dizer assim, que servir é prestar um serviço a, é estar submisso a. E quando nós pensamos na adoração a Deus,
ou a deuses, é você se colocar submisso àquela entidade. Você está submisso a Deus? Você está submisso a deuses? Você está submisso a coisas, a seres que não são Deus? Nós vamos ver que Josué vai lançar uma palavra muito forte para o povo. Eles deveriam acatar, eles deveriam agora entender que apesar de ter esse Deus, o único Deus, eles deveriam agora entender que os deuses poderiam até ser servidos por eles, mas eles cometeriam um grande pecado de abandonar o único Deus. A quem você quer servir? Você quer servir a Deus ou você quer servir a deuses? Você quer servir o único Deus ou você quer servir a coisas? Você quer servir a seres? Você quer servir a deuses estranhos, deuses pagãos? Mas saiba de uma coisa, gente: há somente um Deus verdadeiro, e é a Ele que todas as pessoas devem servir. E assim, irmãos, em João 17,3, se você abre a sua Bíblia, você vai ver Jesus orando ao Pai, e Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo no deserto, Ele disse no versículo 9 do capítulo 4 de Mateus: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Existe somente um Deus verdadeiro, e é somente esse Deus verdadeiro que eu e você precisamos dar o verdadeiro culto. É somente a esse Deus que nós devemos servir, nos prostrar, adorá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Por isso, o tema da minha palavra nesta noite é: servir a Deus é resultado de uma aliança com Deus. Amém. Servir a Deus é resultado de uma aliança com Deus. Se você observa o texto todo, Josué e o povo estavam renovando a aliança com Deus, e nós vamos aprender com Josué e com o povo o que é servir a Deus. E no final você responda a pergunta que foi feita a você: a quem você vai servir? Você vai servir a Deus ou você vai servir aos deuses? Você vai servir a imagens ou você vai servir a Deus? Você vai servir a coisas que você não deveria prestar o culto à palavra, ou você vai servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos? Mas Deus tem o povo dele, e esse povo Ele escolheu, Ele separou com uma finalidade: que esse povo sirva a Ele de todo o seu coração. Veja o verso 14 e verso 15, irmãos. Vamos ler somente a primeira parte do verso 14, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Essa é a palavra. Essas duas expressões, irmãos: agora, pois, do verso 14, e se vos parece mal servir ao Senhor, do verso 15, dá a entender que o povo é escolhido de Deus. Agora preste muita atenção como vai se desencadear a coisa. Esse povo escolhido de Deus, Deus escolheu como uma propriedade exclusiva para Ele, para ser uma nação santa, uma propriedade peculiar, para que pudesse adorar a esse Deus. E no verso 17, Josué, o povo vai responder para Josué que o Senhor é o nosso Deus. Amém. Deus tem um povo e esse povo é de Deus. É inegável que haja uma escolha, que não haja uma escolha de Deus
das pessoas aqui nessa terra. Deus escolhe as pessoas quem Ele quer. Agora, irmãos, Josué vai dar um toque duro nesse povo. Veja só, e Josué vai dizer o que eles devem escolher. E Josué vai mostrar agora de que maneira este povo deve servir a Deus. A primeira coisa está aí no verso 14: temer a Deus. E temer a Deus, irmãos, é um profundo respeito que as pessoas devem ter por Deus. E esse respeito que elas têm por Deus vai fazer com que elas adorem, vai fazer com que elas amem a Deus, vai fazer com que elas prestem um serviço a Deus, vai fazer com que elas obedeçam aos seus mandamentos. Isso é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Quem é servo de Deus sabe que temer a Deus não é ter medo de Deus. Quem serve a Deus entende muito bem isso. Mas, irmãos, veja só o que o texto fala mais. O que é servir a Deus na perspectiva de Josué? Servir com integridade. Verso 14 ainda. A integridade é uma palavra que nós podemos extrair a palavra íntegro. E se você procura o significado de íntegro, significa inteiro. Servir a Deus é servir inteiramente a Ele, é servir de todo o seu ser, sem reserva. Deus não vai aceitar a adoração do seu povo pela metade, e é por isso que Ele tem ciúme de nós. É por isso que Ele não quer deixar que o seu povo vá adorar deuses estranhos. Nós precisamos adorar ao único Deus. Mas ainda, na perspectiva de Josué, como devemos servir ao Senhor? Com fidelidade, diz ainda o verso 14. Fidelidade, irmãos, é servir somente a Deus e nenhum outro mais. Somente a Deus. Eu não sei quem é que está tomando o seu lugar, que não te deixa adorar somente a Deus. Porque alguém pode estar pensando: eu não adoro deuses. Mas o que é que toma o lugar de Deus na tua vida que não te deixa adorar Ele? Isso se constitui um Deus na sua vida. Talvez seja, possa até ser pesado, talvez seja a mulher que não te deixa te adorar a Deus completamente. Talvez seja o marido. Talvez seja o namoro que não te deixa te adorar a Deus como deve ser. Ou talvez seja a novela. Ou talvez seja jogos online, offline. Não sei. São algumas sugestões. Mas talvez isso esteja tomando o seu tempo, que não te deixa pisar numa igreja, que não te deixa ler a palavra de Deus, que não te deixa orar. Glória a Deus, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós. Por isso, irmãos, a última questão que Josué diz: servir a Deus é deitar fora, é lançar fora os deuses. Precisamos lançar fora os deuses das nossas vidas e deixar somente Deus na nossa vida. Precisamos deixar somente aquele que merece a nossa adoração. Nada mais. Deus escolheu a mim e a você para que sirvamos a Ele. Veja só o que diz em Efésios capítulo 1, verso 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui está um texto que prova
que Deus escolhe o seu povo. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. Na nova aliança em Jesus Cristo, Deus escolheu a mim e a você, que é servo dele. E Deus pode escolher qualquer pessoa que está aqui, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não se converteu, que ainda não se tornou um crente, que ainda não se tornou um filho de Deus, com todas as letras. Filho de Deus, todos somos, porque somos feitura dele. Mas há os filhos de Deus com todas as letras maiúsculas, aqueles que lhe aceitam com fé no coração. Esses são verdadeiramente filhos de Deus. Fora, criaturas de Deus. Os que ainda não se arrependeram dos seus pecados são criaturas de Deus. Você precisa ser filho de Deus. E talvez nesta noite você se torne o filho de Deus, aquele Deus pode te escolher, te chamar para ser separado desse mundo, para ser separado dos deuses, para ser separado daquelas coisas que te separam de Deus.